Começando mais um estudo semanal aqui, para a segunda semana de setembro, vou comentar das operações que eu fiz ao longo dessa semana, mini índice, mini dólar, também ativos internacionais. E antes eu começo a falar minha análise, peço que você se inscreva ao canal. A opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, falando do dólar, essa semana, o que aconteceu? A gente teve aqui um movimento, começando com... Só lembrando que teve semana passada, né? Como que fechou. Então, o cenário que foi sexta, isso aqui. Movimento até bem forte, né? Uma queda bem clara aqui. Então, aqui a gente teve a sexta-feira um movimento bem esticado. E aí, essa alta aqui, movimento, chegou lá na média 50, né? Média 50, até comentei da possibilidade naquela sexta-feira de estar dando setup da 50 e 80, só que se a gente for ver o movimento, como que eu vou vender aqui com Keltner na minha cara? Então fica uma região de fronteira, uma área mais forte para suporte. Enfim, passado sexta-feira, segunda, abertura, se a gente for reparar aqui, o movimento para se pensar em algo, poderia até pensar em setup de VWAP, né? Por exemplo, esse aqui no 4, só que no meio já do fechamento do gap, todas as médias na frente, seria muito perigoso. Porém, né, gráfico parado, a gente viu que acabou indo, ancorando justamente pelo VWAP e acabou esticando o movimento. Tão estranho isso aqui, que quando chegou na 200, nem fez um recuo nas médias, simplesmente rompeu a 200. Estranho. Nem respirou. O movimento simplesmente foi para cima. Só que um para cima estranho também, longe das médias, LS ativo. Essa alta aqui acabou praticamente fechando um gap, né, um ponto importante. Em relação ao retorno, o retorno aqui foi até bem bonito na segunda-feira. Teve um movimento aqui bacana, chegando na média de 50 e 80. E aí esse movimento aqui embaixo, poderia pensar talvez em setup 50 e 80, mas aí eu até comentei também, poderia ter chegado um pouco mais perto das médias aqui. Poderia ter chegado mais perto, mas se a pessoa arriscasse, né, fazer a compra, o movimento teria chegado na média de 20 só aqui, ou seja, demorou muito tempo para andar nada. E depois ainda por cima faltou pouquinho para chegar no último alvo, que é o 61 de retração dessa pernada toda de queda. E aí o movimento aqui a gente teve, depois já fica mais travado, né? Candles feios, muita sombra, muito doji, aí fechou o movimento. Beleza, terça-feira a gente teve abertura, não, nem precisa dar comentários demais, opa. Nem preciso comentar aqui, porque, pelo amor de Deus, a região que abriu, Deus me livre. Não dá nem para, sim, conseguir bater o olho e enxergar o que as médias estão querendo fazer. Simplesmente uma bagunça, porque tem a 9 querendo ir para baixo, a 20 que está aqui em cima, 200 está aqui, 50 para baixo, 80, ao 200 ali. Não tem o que fazer nessa região. Para quem opera por médias, não tem muito realmente opção. Então eu fico de fora dessa região. O movimento subiu, só que, poxa, comentei também. Olhem as máximas desses últimos candles, todos colados um depois do outro. Então o movimento nada de tendência. Simplesmente subindo aos trancos e barrancos. O movimento volta para a região das médias. Aí a gente teve uma volatilidade aqui. Teve notícia 11 horas. E aí o movimento azedou até o final do dia. Isso, então, péssimo. Para mim, nota 0. Dia seguinte, no caso aqui, sendo ontem, a gente teve ainda abertura dentro dessa região. Então, dentro da região complicado. Esse candle aqui estragou o cenário, porque teve notícia 9h30. Aí, tendo essa sombra, como eu sempre falo em cenários de sombra por causa de notícia ou algo do tipo, eu fico naquela dúvida. Eu vou considerar a sombra como uma área de talvez suporte? Eu vou considerar a sombra, sei lá, como se não tivesse existido? O que eu vou fazer? Então, eu fico na dúvida do que considerar nesse ponto aqui. Mas movimento, então, nessa região, nada a ser feito. Aí começou a sair das médias. Ótimo, então vamos esperar aqui a oportunidade pro back. Quando foi dar pro back, foi nesse ponto aqui. Aí vamos olhar aqui para trás. O que a gente tem para trás aqui? Tá longe do fundo, né? Importante aqui de baixo. Então tem questão de risco retorno, tá tudo bem esse ponto também. Eu simplesmente não entrei nesse gatilho aqui. Eu lembro até que eu xinguei. Acho que foi ontem, né, Túlio, que você, eu acho que chegou a fazer nesse 25, e aí xinguei que você não tinha comentado na sala, foi isso aqui, não foi?
Então, simplesmente eu não vi. Na hora que eu fui olhar o gráfico, já estava aqui lá pra frente. Então, não vi. Poderia sim ser um pullback, mas aí vamos ver. Teria pago 1 para 1? Teria. Praticamente só 1 para 1 também. E sofrido. Sofrido. E aí depois o movimento voltou. Então, depois o movimento passou por cima, que não deu nada para ser feito, e aí o volume morreu. Aí morreu até o final do dia. Aí vem o caso de hoje. Hoje aqui a gente teve situação de gap dinâmico, só que lembrando, o dólar eu não faço estratégia que eu adoto para índice, não é interessante. Movimento em trap zone, ó, 200 para baixo, 20 para cima. Nessa região, pelo menos eu não faria nada. Aí começou a ir para baixo. Para baixo, ok. As médias começaram a alinhar e teve esse pullback aqui. Esse pullback eu vi ele, só que eu até falei: eita, se aparecer barulho de gente gritando no fundo é porque tá tendo jogo, não faço ideia de qual time. Mas enfim, teve esse candle aqui grande que, se for analisar a questão de risco-retorno, não estava dando, não estava compensando. Movimento cai um pouquinho, faço pullback desse candle. Até que pensei, vou fazendo aqui, só que nem teria sido acionado. Então, não fiquei sofrendo. E aí o movimento veio e deu 31. 31 aí já deu aquela dúvida, aquela situação assim, na dúvida eu prefiro não fazer nada, porque eu comecei a ver que aqui, se eu marcar a primeira pernada do dia, que é do candle 2 1 para baixo, era a região do 161. Olha o tanto de candle nessa área. Poderia ser pullback lateral para voltar a cair, foi inclusive. Só que, poxa, deu a entender que poderia ser um suporte, ainda mais que a região aqui jogando para trás, ó, é um fundo extremamente importante que nós temos, então poderia talvez falhar. Na dúvida, melhor não fazer nada. Eu fiquei com dúvida, então eu preferi não fazer. O movimento voltou a cair, volta e dá mais um pullback. Esse pullback aqui, aí eu já estava focada na operação do índice, mas poderia talvez enxergar assim com a possibilidade de gatilho. Só que vejam como que estava ainda caindo de uma forma tão estranha. Travava, né? Aqui o movimento bem travado. Aí travava de novo. Aí ficava um pouco estranho. Tava caindo com umas travas estranhas. Não é um movimento de tendência clara, muito forte. Movimento aí, como era de se esperar, né? Depois de meio-dia, acaba morrendo o cenário. Então, até o final do dia, mais nada a ser feito. Possibilidades, então, no dólar teve. Aí vem a questão, o Renko eu estava pensando em usar o Renko nessa queda. Só que se eu for olhar o Renko aqui, ó, movimento, olha que sacanagem. Ele trocou de cor deixa eu ver, peraí, por volta de 9h30. 9h30 foi ali em cima. Então, 9h30 foi aqui, ó, nessa barra grande. E depois não teve troca de cor para me dar oportunidade. Quando trocou, já foi lá embaixo. Então, essa queda aqui, eu fiquei, assim, sem opção até pelo Renko. Então, ou era gráfico de candles, ou era gráfico de candles. Não deu nem Renko. Mas beleza. E aí, falando em relação ao macro do dólar, até comentando o que aconteceu essa semana, amanhã sexta-feira, o que pode vir a acontecer. Tá indo conforme esperado, o que é? O cenário, olhando pelo macro, né, aqui olhando pelo gráfico semanal pelo menos, esses últimos candles aqui estão assim formando candles mais fracos, é um sinal de mais fraqueza. Mas poxa, tá voltando como se fosse fazer um pullback, querendo renovar esse fundo. O Ibov chegou a renovar a máxima histórica e o índice não chegou a testar de novo esse fundo. Agora, com esse cenário, né, do Ibov recente, acho bem provável, tá? Que o dólar vai acabar pegando essa liquidez aqui, ó. Inclusive, bate muito bem com a LT que vai lá para baixo e com essa LT aqui. Então, acho sim que vai pegar essa liquidez. É um ponto importante. Tem favela gap aqui embaixo a preencher também, ó. Então, pontos importantes do gráfico. Bem provável disso acontecer. Só que aí a gente vai para a questão de médias, né? Médias, por que não aconteceu nesse ponto aqui essa queda? Porque já estava quase acionando o IFR, então o movimento agora não está acionando o IFR, ele está até travado. Então, se cair um pouco, pode cair até saudável. O IFR não ficou em ponto de sobrevenda, então tem espaço ainda para essa 200 aqui passando de forma flat. A média de 20 está até ok, está próxima, e se for olhar a média de 9, ó, a média de 9 está ancorando. Então, eu acho que ainda vai ter mais um movimento de pega de liquidez desse ponto aqui. E é muito louco de pensar que a gente está mais próximo de R$5 do que de 6, né? Lembrando isso importante. Fora isso, é aquilo. Quando bater num ponto aqui, que vai juntar SLT com SLT passando aqui, aí já começa a preocupação. Porque a SLT é lá de 2000,
e 2013. Será que vamos ter essa quebra da CLT? O cenário dos mercados emergentes, principalmente Brasil, vai ficar muito bom? Dólar vai despencar aqui? Será que vamos ter esse cenário? O que vai acontecer para dar essa confluência, né? Porque, nossa, tem muito ponto de bloqueio aqui, tem troca de polaridade, então será que vai quebrar? Acho difícil. Olhando nesse momento aqui recente, acho difícil. Comentando aqui, aproximando, por exemplo, pro diário. Olha o diário, querendo fazer um malditozinho topo duplo de continuidade. Sendo que aqui, quando eu tava comentando daquele possível swing trade, eu comentei que tava com mais cara de fundo duplo. Só que inverteu agora para a possibilidade de ser topo duplo de continuidade. Lembram que eu falo na aula, tá? Cuidado com topos duplos, fundos duplos, etc., continuidade, reversão, que todo esse tipo de figura que falha, né? Elas acabam dando início a uma lateralidade. Então, se vier a falhar, já fica até aí esperando a possibilidade de ser uma lateralidade. Então, possibilidade também importante. Não tenho que olhar VWAP do mês, tá tudo bem em relação a isso, tá muito longe. E em relação à marcação, eu venho pro gráfico oficial e eu tenho as marcações já aqui, ó. Só vou ajustar esse caixote aqui para baixo. Agora, testou hoje, inclusive, o fundo dele, não conseguiu romper de novo, então uma área de suporte extremamente importante. Não pegou. Então, por enquanto, aí vem aquela questão. Sendo uma possível lateralidade ou não, aqui é a área de suporte. Sendo uma área de suporte, o jeito como fechou hoje, a gente pode ter mais a intenção compradora. Pensando na questão de lateralidade, né? Só que já pode ter rompimento amanhã. Eu acho que já era hora para isso. Pega essa liquidez logo, depois vem, sobe o movimento. Então, aí a gente tem que ver a questão de 5 minutos. 5, tem Keltner. Keltner tá lá embaixo, então dá espaço aqui para cair alguns pontos até Keltner. E aí eu pensando em dólar amanhã, sendo uma área de mínima do ano, se romper isso aqui vai ser mínima do ano. O dólar vai bater sim, mínima. Eu já pensaria em vendas. Acho que vai ser bem atrativo o movimento aqui para fechar, ter um movimento vendedor amanhã, tá? De dólar. Aí a gente vem para a questão do índice. O índice eu tenho mais coisas para comentar, né? Porque deu operação ao longo da semana. Aqui voltando, como que fechou semana passada, o que nós tínhamos de figura, o que estava acontecendo. Sexta-feira, né? A gente teve aqui um belo movimento de alta. Fiquei indignada porque eu estava querendo já uma oportunidade de queda. Só que eu não queria que essa queda já fosse na sexta, né? Poderia ser, talvez, começando essa semana. Só que, infelizmente, já na sexta-feira tivemos uma queda muito forte. Fiquei de fora disso. E aí, aqui, ó, nós tivemos setup 50-80. Só que igual deu no dólar, eu comentei agora mesmo. Como é que eu vou pensar em compra aqui com o Keltner na minha frente? Teria pago os alvos? Vamos ver aqui. A questão da retração. Quase. Faltou bem pouquinho a pegar também o segundo alvo. Então, assim, teria que pegar a média 20, mas aqui teria simplesmente travado, justamente no ponto do 61, que foi algo que eu vi no backtest, que é uma trava extremamente forte, 61 dessa pernada, e acabou realmente, né, a região aqui. Mas, enfim, depois o movimento morreu, ó, travou. E aí, segunda-feira. Segunda-feira que eu xinguei o Túlio, caçando aqui a operação, nesse ponto aqui, não tem muito... assim, o que achar de força, porque a VWAP, início do dia, ela estava forte? Sim, estava, ela estava demonstrando força de resistência. Mas, poxa, quebrou ela aqui. Quando quebrou ela aqui, ela já ficou meio flat. E se a gente for ver pelo 2 minutos, fica pior ainda. Tanto é que nesse movimento aqui também fechou caindo acima dela. Então, o cenário aqui, caótico. O movimento começou a cair forte, inclusive, criando o favela gap, abertura do norte-americano. Criou-se o favela gap e essa queda toda aqui não deu gatilho, nem renco, não deu, simplesmente caiu. Chegou nesse ponto aqui, esse ponto já é complicado, né? Porque o que acontece? A gente tem um cenário aqui mais em formato de uma mini deriva, querendo travar. Em relação a renco, não confiei nesse ponto, o movimento vem e volta a cair. Mas essa queda, se a gente for olhar pela sexta-feira, não assusta, porque nós tínhamos um mega favela gap de sexta, que acabou sendo preenchido completamente. Então foi o fundo do dia aqui do índice na segunda-feira. E aí o movimento começou a voltar. Essa volta aqui, eu não consigo ver setup, por exemplo, de falha, porque o meu setup ele é focado para 5 minutos, então não vejo.
movimento passa por cima e aqui nessa área a gente vê pullback escondido pelas sombras dos candles, né? Só que eu entrei pelo Renko. Entrei pelo Renko, 10R, stop 160, me estopou. Então, stop aqui nesse cenário. E aí, fiquei de fora, então não fiz mais nada. E aí, depois de meio-dia, já é normal o movimento travar e ficou assim praticamente até o final do dia. Aí, dia 9. O cenário aqui já foi interessante. A gente teve, assim, abertura, né? Trap zone, bem perigoso. A 200, ela tá abrindo, parecendo uma boca, assim, aberta, realmente de ponta a ponta, meio indicando um cenário que elas não estão fortes. A gente tem favela gap do dia anterior aberto, que é normal de ser preenchido. E aí, olhando pela questão gráfico limpo, gráfico limpo, olhando o primeiro candle do dia, faz o movimento, rompe máximo, dá pullback, aqui já fica um cenário bom para se pensar em compra. Só que pelo gráfico de candles eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Porque eu estou em região de trap zone. Mas surge a oportunidade pelo Renko, que foi o que eu fiz. Renko, compra. Beleza, movimento pelo 10R tem que fazer 1 para 1, 2 para 1. Pegou 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 não. E aí quando a gente tava pensando um 3 para 1 aqui em cima, o movimento não pegou, voltou, me tirou. E aí eu já fiquei de fora do índice aqui. Depois dessa queda já não vi mais o que ser feito, é um movimento horrível, sombra, sombra, sombra. Notícia aqui, acho que teve notícia aqui nesse dia. E aí o movimento aqui às 11 horas, mais ou menos, né? Então, ó, travado, as médias já ficaram flats até o final do dia. Então, já desceu com a média de 20 flat, os fundos aqui muito próximos. Então, nada de tendência, assim, maravilhosa. Cenário caótico. Então, a pernada do dia realmente foi essa e depois dessa queda. Depois não teve mais nada. Aí veio o cenário de ontem. Aqui o cenário de ontem, tem que puxar pra cá. O que a gente teve aqui nessa situação? Abertura. Deixa eu mostrar todas as médias. Em relação à abertura de gap, não vejo nada a ser feito. Caiu um pouco assim, até estressado o mercado. Não entendi muito bem o motivo dessa queda. Só que também foi queda falsa, né? Porque voltou também de uma vez e aí ficou essa bagunça toda. Essa bagunça aqui, poxa vida, como que eu vou pensar qual é a tendência com as médias sem direção? Beleza, então começa a 20 e a 9 apontar para cima, querendo uma tendência de alta. Bacana. Só que esse movimento de alta inicial aqui não é um tipo de alta que eu consigo operar com facilidade, porque todas as máximas dos candles estão próximas. Isso é um sinal de que está subindo com dificuldade. Tanto é que tem sombra, sombra, sombra. Não botei fé. Movimento vem barra forte pegando liquidez a máxima do dia anterior. Normal ter barra forte assim nessas regiões. Aí começa o cenário aqui, pullbacks, se esse candle estivesse próximo da média seria gatilho? Olha o tamanho do candle negativo atrás, para esse candle petitinho. Que coragem, né? Movimento esticado, estranho. E olha só que essa alta estava subindo sem LS ativo. Também é um cenário estranho. Mas enfim, o movimento começa a subir. Chegou aqui a testar a máxima de segunda-feira, ponto importante. Chegou nessa região e começou a voltar. Nessa volta aqui, eu fiz a venda pelo Renko. O Renko acabou pegando a parcial 1 para 1 e me tirou na proteção. Tirou na proteção basicamente do ponto de entrada, né? E aí tá, o movimento aqui cruzou as médias e deu um gatilho de pullback, de cruzamento aqui de médias. Entrei nesse 39. Olha a maldição. Coloquei stop aqui nessa região. Entrada aqui praticamente, tinha alvo lá para baixo. O movimento faz o quê? Me trola várias vezes, pega meu stop por poucos pontos e vai até onde eu queria. Então, assim, me tirou de sacanagem realmente. Mas o mercado me persegue. É nessas horas que a gente fica pensando essas besteiras, né? Mas não tem nada a ver. Acontece. Eu tenho que parar de posicionar stop nessa região. Como é que eu vou fazer então? Mais fácil eu não colocar em stop, né? Não coloque stop para não ter risco de ser estopada. Porque depois, imagina, depois eu começo a colocar aqui. Aí o preço vai lá me stop. Aí eu tenho que aumentar cada vez mais o stop? Não. Infortúnio da vida me tirou, infelizmente. E aí o movimento seguiu, já não estava mais na frente do gráfico. Tivemos uma certa volatilidade aqui, mas morreu. Morreu o volume. E aí nós tivemos o dia de hoje. Hoje, no geral, também foi bem estranho. Abertura em volume, voltou em volume, igual ontem, ó. Então, abertura, volume, vai e volta. Só que as médias também sem uma direção. Até que começou aí. Nessa ida aqui,
Eu falei, ó, eu não vejo pelo gráfico de candles. Média de 9 tá longe. Então me surge a oportunidade, talvez Renko. Só que pra Renko, no caso, eu teria que esperar a 9 cruzar a VWAP. VWAP Band, tá? E aí eu venho aqui pro gráfico, que eu preciso mostrar. Dia 11 de setembro. Então foi aqui, cadê? Peraí, 11 de setembro, hora 10h50. Aqui pra frente. Então o que a gente teve movimento aqui? Primeiro pro back deu. Aqui, não tinha risco retorno conforme backtest, então fico de fora. Deu outro pro back, posso entrar? Não, tem que esperar 9, né? 9, o up, band, conforme as regras. Passou dela, deu pro back aqui. Às 11h04, quando deu, foi nesse candle. Olha como que pra mim no gráfico de candles estava antes. Olha esses candles aqui atrás. Parecia que ia travar, né? Então não botei fé não, fiquei de fora. Olha que chatice, né? Depois que a gente vê o gráfico parado. Absurdo. Foi, pro back. Olha esse aqui, 11h16. 11h16, onde que estava o gráfico? Nesse ponto aqui, ó, longe da média. Não fiquei confiante. Melhor não fazer nada então. O movimento subiu. O pullback aqui, aí já claramente eu não vou fazer aqui, né? Então 11h42, nesse topo aqui, querendo dar pullback de 10R, eu não vou comprar nessa região. Então já tava pensando era em vendas. Por que eu tava pensando em venda? Porque tá testando a máxima histórica de novo, estava rompendo máxima de forma esticada, indicando aqui candle de exaustão, então pra mim é venda. E aí eu fiz a operação, foi de troca de cor pelo 12R. Então troca de cor aqui embaixo, ajustar a seta. O movimento, não fiz parcial na 9, não fiz parcial na 20, deixei cair. E aí, na hora que eu estava saindo aqui para poder almoçar, deu essa barra forte. Ainda bem que eu estava na frente da tela. E aí, o que eu fiz? Fiz parcial na exaustão desse movimento, porque já estranhei esse movimento aqui, estranho. E fiz a parcial e deixei a proteção praticamente no ponto de entrada. Então, aqui, ó. Aí, o que aconteceu? O preço ficou travado. Aí, começou a subir e me tirou nesse ponto. Olha que, não, antes, olhando pelo gráfico de candle, olha que bonitinho. Ancorando, fazendo um pullback aqui, ó, demorado, né? Então, tava nesse tempo todo eu estava em operação e olhando, esperando que fizesse mais esse movimento. Não fez, e a 50 nem chegou. Do Neida voltou e pegou minha proteção. E aí fiquei de fora. Não, óbvio que eu não vou caçar mais alguma coisa aqui nessa hora do dia. E aí, olha o que aconteceu. Se eu tivesse... Aí vem aquela questão. Ah, se eu tivesse colocado na máxima do dia, o movimento não teria me tirado e depois teria ido. Ah, mas eu nunca sei o que vai acontecer, né? Então, o movimento aqui caiu e finalizou praticamente sem volume. Então, operação aqui em relação ao índice nesses dias. Aí, falando do macro, a gente tem que comentar de coisas aqui em relação, por exemplo, ao Ibov. Vamos pro Ibov. Olhem isso, quantas semanas consecutivas de alta. Por isso que eu tô achando cada vez mais. A correção vai chegar aqui nesse Ibov. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta. A última vez que teve isso agora, 3, 6. Depois teve queda. Aqui foram 3, aqui foram 4, aqui foram 4, aqui foram 4, aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é comum passar disso, tá? Então, aqui a gente teve praticamente 8 semanas. Nós já estamos num patamar assim, gritando que não é normal esse movimento de alta assim. Tá na LT do alargamento, temos um mega alargamento aqui. A gente vê pela questão das médias, ó, voltou para sobrecompra. Já fica estranho, gritando, tô precisando de uma correção. Aí vem o diário. O diário aqui tá subindo com divergência de IFR com topos mais baixos, aqui mais alto. Uma subida meio garrada, parecendo tipo de uma deriva aqui, sombras nessas máximas. Não tá legal esse movimento de alta. Aí, ó, o diário tem favela gap aqui embaixo para abrir. Tá muito atraente esse favela gap para voltar tudo e buscar aqui embaixo. Só não pode romper esse fundo aqui, né? Mas atraente o movimento, muito, inclusive. E aí, o cenário de correção tá muito provável. A gente vem agora pro futuro. O futuro, alguma coisa mudou? Não, praticamente a mesma coisa do Ibov. Algumas coisas mudam, né? Gap, esses trem assim. Mas praticamente a mesma coisa. Tá em região de resistência extremamente importante. Vou ajustar só esse caixote aqui pra cima. E aí eu venho aqui para esse gráfico. E vamos ajustar também desse gráfico aqui, desse layout meu, ó, máxima aqui. Nós temos esse ponto de troca de polaridade. A gente reduz o tempo gráfico porque eu já estou vendo um outro pontozinho aqui, ó, essa região. A gente vem para 60 minutos. Olha lá. Então, temos aqui também
Um ponto de trava importante. Aí eu venho para cá, posso compartilhar aqui e colocar aqui. Então, mercado trabalhando em certas regiões de trava. Nós estamos muito próximo da região da resistência, né? Então tende a atrair mais ela para o fundo agora. Aí a dúvida, né? Se eu estou vendo mais cenário de queda de índice, ao mesmo tempo eu estou vendo a possibilidade do dólar cair para pegar liquidez. O que pode então acontecer? Como assim os dois caírem juntos? Só que lembrando, o dólar, eu não estou esperando queda por muito tempo. Eu estou assim, ansiosa para ver pegar essa liquidez logo e já voltar a subir. Já voltar a subir. Então, voltar a subir atrai índice para baixo. Do mesmo jeito que aí ajuda esse movimento a começar a cair. Aqui falando da questão da VWAP Band, não tem que comentar. VWAP Band sofre no final do mês. O que eu queria mostrar é a questão do IFNC. IFNC é a cópia praticamente do movimento do Ibov, né? E aí vem mais uma questão, tá rolando divergência. O IFNC não rompeu máxima. O Ibov já, então tem divergência absurda aqui. E aí segue mais um fator pra gente ver uma correção aí importante em relação a índice e dólar. Aqui falando da questão Vale, eu não gosto de falar muito da Vale, né? Mas só mostrando aqui o gráfico dela, o que está acontecendo nesses últimos dias, porque pode ser um ponto importante, pode ser que não. E está em um ponto importante, como se fosse uma área de resistência esse aqui. E se é uma área de resistência, pode acabar jogando Ibov para baixo, possivelmente. E a Petro, o que a Petro está fazendo? Tempo gráfico maior, também a mesma coisa, porque aqui é como se fosse uma LT passando, ó. Como se fosse um canal aqui. Então, sendo um canal, pode acabar ajudando o Ibov também para baixo. E os DIs? Os DIs fizeram alguma mudança, alguma imagem aqui? Não, ó, não fizeram esse desenho, né, que eu estava esperando. Então, o movimento aqui voltou para baixo, mas ainda é área de suporte. E olha esse movimento parecendo uma falha aqui para querer subir. Uma falhazinha para querer subir. Que isso acaba jogando o dólar para cima e índice para baixo. Passando dessa parte aqui, comentei então as operações da semana. Amanhã, sexta-feira, ainda pode dar oportunidade. Aqui em relação aos ativos, pelo menos aqui, comentei. E aí eu vou comentar da questão lá fora. Então, a respeito do mercado lá fora, olhem só o movimento do ouro. O ouro simplesmente, então, triângulo ascendente confirmado, movimento para cima maravilhoso. Que lindo, né? Padrãozinho aqui, essa figura maravilhoso. Só que aquilo, o ouro subindo, renovando máxima histórica, poxa... Isso a gente sabe historicamente, a longo prazo. Estranho, né? Estranho, parecendo, sei lá, algo vai acontecer, uma bolha talvez vai estourar. É só reparar o movimento do ouro antes de certas catástrofes aí no mundo. Olha o movimento do S&P. O S&P de novo rompeu máxima. Ele não para de romper máxima de jeito nenhum. O movimento está rompendo, mas a média de novo já não está mais acompanhando como estava acompanhando, por exemplo, aqui. Então já está subindo, parecendo em forma de canal. Péssimo cenário. Vem pro Dow Jones. Dow Jones aí sim fez algo que não tinha feito antes, que é finalmente romper a máxima histórica, né? Tava travando bastante. Rompeu a máxima histórica. O mercado americano não para. E aí vem o Nasdaq, tá em ponto de máxima histórica, já está meio travado nessa região. O dólar no mundo não para de cair no geral ao longo do ano, só que está travado nesses últimos dias e semanas. E o nosso EWZ? O EWZ nosso tá querendo romper mesmo, tá? SLT passando aqui, ó. SLT de baixa. Só que SLT é complicado eu falar que o rompimento foi confirmado, porque SLT é de lado de mensal, olhando pelo gráfico mensal. Então isso aqui pode ser ainda rompimento falso. Olhem essa outra que eu marquei aqui, essa pra cima. É área também ainda de resistência. Então, se eu ajustar um pouquinho aqui, ó, tá um ponto de resistência. Sendo resistência, a gente pode ter o EWZ sim pra baixo, tá longe da média também. Tá precisando fazer essa correção. Desses outros ativos aqui, pelo menos eu não preciso comentar nada. E aí, falando da questão aqui de imagens do Vlad, por exemplo, mais uma coisa aqui, nós temos o Ibov. A imagem deve estar atualizada, porque isso aqui é do dia 9. Então, essa semana subiu mais, pode estar numa média aí de uns 80 ainda. 80% das ações estão acima da média de 20. É só olhar das últimas vezes, né? O que a gente teve das últimas vezes. Não quer dizer que vai haver aqui uma correção abrupta e tudo mais. O primeiro momento que a gente pode esperar é que precisa de uma correção. Então, das últimas vezes, ó, esse ponto corrigiu levemente e voltou a subir. Esse ponto corrigiu levemente e voltou a subir.
Esse aqui voltou a subir, esticou demais, mas depois acabou a correção. Não quer dizer que vai voltar tudo, não é isso. Se a gente for ver os movimentos que voltaram tudo, eu achei estranho também alguns pontos aqui que o Vlad não tinha marcado com a seta, tá? Por exemplo, olha isso aqui. Isso aqui praticamente chegou nessa região, ó. E aí foi o nosso ponto, nossa máxima naquela época. Chegou a tocar também nessa linha aqui. E se a gente for ver, foi esse ponto aqui também. Então tem certos pontos aqui que ele não chegou a marcar, eu não sei porquê. Mas enfim, aqui também, ó, foi um topo, tava por cima. Por que ele não marcou aqui? Achei estranho. De qualquer forma, atenção, né? Aviso, não é saudável ter tantas empresas assim subindo desse jeito esticado. Aqui, em relação a mercados emergentes, comentei esses dias, nós estamos tendo os mercados emergentes, os índices, fazendo uma performance muito boa. Desde 2011, 2010, o movimento vem caindo. Lembrando, a gente surfou muito a alta, né, antes de 2010, que foi justamente quase o topo ali. E aí depois só vem caindo, mas não é só aqui, são os índices no geral emergentes. Só que agora tá querendo corromper o MLT. O MLT fazendo pullback e querendo voltar a subir. E aí, se a gente for ver por outros tipos de gráfico, isso aqui é quase um OCOI, tá? Que tá querendo fazer aqui um movimento para voltar a subir. Então, um dos índices incluídos aqui inclui o Brasil. Por isso que é mais uma tese que a gente pode ter um movimento aí para cima. Aqui uma questão em relação ao mercado lá fora. Não mudou as imagens, tá? Todos os dias esse perfil aqui posta as imagens atualizadas. Nasdaq ou Nasdaq está chegando no ponto da LT do largamento. O S&P gráfico semanal é região de LT lá de 2018. Então, área de resistência extremamente forte. Descendo aqui outros pontos importantes. Isso aqui é uma coisa que, para mim, desde o ano passado eu já acho que é uma bolha sim. Ó, a compilação de dados sobre a Bolsa de Valores me mostra que estamos numa das maiores bolhas da história. Eu acho que a gente tá sim. E é a bolha das IAs. Concentração, valuation, ratios, né? Fala assim. E posição por tipo de player. Praticamente, assim, muitos indicadores mostrando que a gente está vivendo um momento que vai estourar algo. Possivelmente, pode ser a questão da bolha das IAs. O mercado está extremamente esticado em relação ao Nasdaq, os índices de tecnologia, tá? E aí vem outra questão. Por que a gente está um pouco travado, a gente não está surfando? Isso eu achei legal e eu não tinha pensado dessa forma. A gente sabe que o Brasil é extremamente dependente da China. E a gente sabe também que o Brasil é praticamente um país das commodities e não é país de tecnologia e outras coisas. Só que o que a China está passando agora, o momento que a China está passando agora, é um momento diferente das décadas anteriores. Então aqui, uma única coisa que importa para a Bolsa do Brasil, pelo menos no momento, né, é a economia da China começar a impulsionar. Por mais que o índice lá esteja subindo, a economia lá está com um foco totalmente diferente. Então o que quer dizer? Porque está passando por um novo ciclo de commodities. Basicamente, a China passou 20 anos construindo toda a infraestrutura do país, precisando então praticamente de produtos focados em construção, vamos supor. Só que agora ela está focando numa área mais de tecnologia. E a gente exporta algo de tecnologia? Não. Então, inverter o cenário aqui. China não estava necessitando de questão de minério, aquele exagero todo absurdo. Não, o cenário ele já é focado mais agora em tecnologia, porque a infraestrutura já está saturada. Saturada. Outra questão. A gente tem aqui ainda os dados dos Estados Unidos semana que vem, tá? Outra coisa, o mercado tá esperando a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Semana que vem vai ser a decisão. Como eu já disse, espero muito que venha surpreender e não reduza os juros. A gente teve a questão aqui, um outro ponto vem do fluxo, comentário a respeito do fluxo. O Ibov está praticamente subindo sem fluxo estrangeiro. Isso, algo de errado não está certo. Sem fluxo gringo. O fluxo gringo praticamente está vendedor e o Ibov está subindo. Isso é estranho. Olhando também o S&P com indicadores só relembrando, RSI, esses outros aqui, tudo com divergência. Essa alta do S&P não está normal, só que está demorando, né, fazer a correção. Outra questão em relação ao EWZ, o EWZ, que lembrando é o Ibov com o dólar, né? Então, o Ibov nosso, aqui, ele vem renovando máxima no ano, só que o EWZ não renovou máxima histórica, porque o dólar, ao longo do tempo, não ajudou o real aqui.
E aí, se a gente for ver o EWZ, este ano específico está sendo a segunda, vai talvez ser, né, fechar a segunda melhor performance desde 2016. Estranho, né, porque justamente 2016 foi um período aqui, olhando pelo governo, que foi bem caótico, bem caótico. Aquela questão ali da Dilma, aqueles meses, anos próximos ali da situação da Dilma, do impeachment, etc., que loucura que foi. O que mais aqui interessante de comentar? Deixa eu lembrar o quê? Google também, né, que faz parte do Nasdaq ali. A gente tem o cenário em relação, o que mais? Novamente a divergência, né, do S&P. Vem a questão. Por isso que, além da questão bolha das IAs, que pode ser um dos fatores, né, a gente tem vários índices de juros futuros de vários países rompendo o máximo do ano, máxima histórica, máxima do século. Então, índices importantes, inclusive, Japão, um dos principais, que é praticamente o banco dos investidores de carry trade. Temos aí, por exemplo, Reino Unido. Temos a questão China também fazendo como se fosse fundo duplo. França, um país importante ali em relação à Europa também. Então, o cenário está preocupante. Preocupante. Aqui a questão, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não tinha comentado desde o vídeo anterior, porque o vídeo anterior travou na hora que eu falei do Twitter. O VIX, né? O VIX está muito calmo, está num padrãozinho de afunilamento, deixa eu abrir a imagem, afunilamento. E quanto mais afunila, uma hora ou outra vai acontecer um movimento explosivo. Até o indicador aqui, ó, tá mostrando como se fosse um período muito calmo do movimento, muito calmo. Aqui, o que mais? Essas outras coisas eu já tinha comentado semana passada. E de notícia, praticamente amanhã, sendo sexta-feira, não tem mais nada. Então o foco vai ser semana que vem a questão dos juros. E aí, falando da questão que eu esqueci de falar, da operação que eu cheguei a fazer ontem aqui no mercado estrangeiro internacional. Deu stop, que corno, né? Mas só falando do ouro, ó, esses últimos dias tem travado bastante em torno das médias. Então não foi só aqui não, porque tem muita gente que elogia muito o mercado lá fora é maravilhoso, lá fora só tem tendência. Ó, essa semana teve aqui, esse pullback. Mas depois, que caos, né? Aí a gente vem para um Nasdaq, ou Nasdaq, tanto faz. A gente teve aqui, nessa região que teria dado stop, inclusive, ó. Mas depois travou. Aqui tivemos um outro, ó. Nem anotei, esse aqui foi ontem, dia 10. Nem anotei. Esse aqui, por exemplo. E aquele ali de baixo, que teria dado stop também. Então, caso de stop. O movimento parou, travou, travou, travou. E aí nós temos o Dow Jones. Dow Jones eu não entendi porque que ele subiu tanto hoje na parte do amanhã, esticado mesmo. Travou feio depois, mas essa alta aqui, não sei. Foi o Dow Jones só. Olhando no geral, a gente teve aqui pro back também, estopou. Então, semana lá fora caótica. E aí vem o S&P. O S&P que foi a operação que eu cheguei a fazer. Então, foi aqui nesse ponto. Cadê? E aí vem a questão. Essas sombras aqui, foda, né? Então, aqui foi o ponto que praticamente eu cheguei a fazer a operação. Aqui. Acabou indo e voltou e me estopou. A abertura do à vista norte-americano. Depois, travou. Travou. Hoje rompeu, ó. E agora que eu estou vendo que na parte depois de meio-dia deu operação. Eu tava na operação do índice aqui nosso. Então, eu não fiz essa aqui. Essa aqui não teria acionado. Então, o movimento depois travou. E DAX da Alemanha, eu vi que teve... O DAX foi menos pior, eu acho, essa semana. Deixa eu ver aqui. Deu back, não foi. Aqui rompeu mínima, pullback um pouco afastado e não foi. Então estava enganada. Não foi o DAX não, porque o movimento no geral não foi legal. O do Reino Unido, movimento horrível, horrível, horrível. E aqui deu pullback e estopou. Aqui travado, mas é a área... Deixa eu ver se... Não. Teria que esperar romper essa máxima aqui pra gente poder esperar a tendência. Não deu outro pullback. Hong Kong já não é interessante mesmo. Às vezes acontece cenários legais, né? Inclusive, olha aqui, olhando, hoje à tarde, que loucura. Tivemos aqui. Mas pelo backtest a longo prazo, infelizmente não é um ativo ainda interessante. Pode ser que venha se tornar depois. Então, rompeu essa máxima. Então, não. Você tem que esperar romper essa máxima e depois pega o pullback.
E aqui falando a respeito só falta do Nikkei e esse outro dos Estados Unidos, ó, teve um pullback aqui interessante, foi, depois travou. Olhando para trás, subiu, mas sem tendência das médias. Teve um aqui, teria estopado. E esse último ativo que eu tenho que comentar dele, a gente teve aqui um movimento interessante, né, bem início da tendência. Depois caiu sem dar pullback bom, travou. Aqui, pullback agressivo, não consigo entrar. Esse nem foi acionado. Temos aqui um cenário, fechamento muito próximo da média 9. Começa a subir em forma de canal. E aí, agora as médias estão sem tendência. Então, pelo menos é o que eu tinha que comentar em relação a essa semana. Amanhã, sexta-feira, espero que dê alguma oportunidade para essa semana fechar bem. Essa semana eu tô fazendo bem mais operações do que as anteriores, só que praticamente tô fechando 0 a 0. Essa lá fora acabou me estopando, mas lá eu também nem opero praticamente pesado, 0,03 contratos não é nada, não. Mas era isso então que eu tinha que ressaltar.